Galera, bom dia. A gente vai falar hoje sobre o tema qual o maior time do Brasil. Esse é um tema gostosinho que eu gostaria muito de falar sobre ele. Aqui na minha mão eu tenho um papel. Esse papel vem aqui, pessoal, é uma conta daqui de casa. Não tem nenhuma informação dele não, é porque eu gosto de segurar alguma coisa para poder organizar as ideias aqui na cabeça, porque é muita informação. Sobre esse tema, eu vejo muita gente falando besteira na televisão ou nas rodas, quando você vai tomar sua cerveja. Então tem muita gente que ele gosta de assim, qual o maior clube do Brasil? Ele gosta de dizer, é o São Paulo. Por quê? Porque é o trimundial, é o São Paulo. É a boca dele. Mas vamos lá. Gente, para você medir, para você aferir a grandeza de um clube, não é só o critério título mundial não, gente. São vários critérios, são várias nuances, são vários aspectos que você deve levar em consideração, correto? O critério título mundial é um critério ok, é um critério muito importante, é um critério muito top, mas não é o único. Tem outras valências, como eu mencionei anteriormente. Porque a gente poderia muito bem, a gente pode pegar o que se leva em consideração em outros países, correto? Correto, podemos. Lá na Itália, é sabido por todos que o maior time italiano é a Juventus de Turim. Ao contrário do que alguns brasileiros pensam, que é o Milan. Como assim, não é o Milan? O Milan tem 7 Champions, a Juventus tem 2. Não, cara. Eu já vi muito ex-jogador falando na televisão que lá na Itália eles falam por dia, eles falam 1 hora de Juventus, nos esportivos, 1 hora de Juventus, 10 minutos de Milan, 10 minutos de Inter de Milão e 10 minutos para os outros, mesmo que esse outro esteja na liderança, no caso do Napoli agora. Então, lá na Juventus, ninguém questiona essa hegemonia de clube para o time da Juventus, entendeu? Porque lá o critério torcida é levado muito em consideração. Mas não precisamos ir para a Itália não, vamos bem aqui para a Argentina. Na Argentina, gente, o Independiente tem 7 títulos de Libertadores. E o clube o Boca Juniors é muito maior do que o Independiente, não é? E o Boca Juniors só tem 6 Libertadores. E detalhe, o Boca Juniors, ele é maior do que o Independiente, não é agora quando ele ganhou sua 6ª Libertadores, não. Houve uma época que o Boca tinha 2, 3 Libertadores e ainda assim ele era muito maior do que o Independiente. Então, o critério, você pegar um critério título mundial é um critério muito vago. Porque eu vou fazer uma analogia aqui, que eu acho que vai ficar mais didática. Você professor, você tem na sua sala de aula, você tem quatro alunas. Aluna A, aluna B, aluna C e aluna D. Aí você tem 3 disciplinas, português, biologia e matemática. A aluna A, ela tira 10 em português, 5 em biologia, 5 em matemática. A aluna B tira 5 em português, 10 em biologia, 5 em matemática. A aluna C tira 5 em português, 5 em biologia e 10 em matemática. Já a aluna D, ela tira 9 em português, 9 em biologia e 9 em matemática. Aí eu te pergunto, qual a melhor aluna da sala? É a aluna D, é óbvio. Como assim a aluna D, ela não tem uma nota 10? Meu amigo, basta você ver a média. Na média, a aluna D, ela tá muito melhor do que as outras, porque ela é boa em todos os aspectos. Então, é porque tem muita gente... Por que eu falei essa analogia aí? É porque tem muita gente que gosta de falar assim, ó. Ai, como é que pode esse time aí ser o maior do Brasil, se ele não é o maior campeão da Copa do Brasil, maior campeão estadual, maior campeão da Mundial, da Libertadores, brasileiro? É o que eu acabei de falar, é a história da média. Ele não precisa ser o maior campeão, ele precisa ser bom em todos. Precisa ser bom em todos. Então, na média, ele tá aqui. Tem um cara que ele pode tirar 10, mas na outra depois ele tira 2. A média dele vai ser o quê? Vai ser aqui. Diferente do cara que tá sempre aqui. Então, cara, é o seguinte. O maior clube do Brasil não é o São Paulo, não. Eu vejo muita gente da imprensa aí
tipo aquele Rica Perrone, o Arnaldo Tirone, uns clubistas, uns babacas clubistas. Porque uns caras desse aí, cara, eu gostaria de 10 minutinhos, assim, conversando com ele tete a tete sobre futebol. Gostaria muito mesmo, pra falar umas verdades. Porque o cara se vale e ele, tipo assim, ele não aceita. Ah, o São Paulo... Pera aí, cara, vamos lá. São Paulo, no critério título estadual, ele não é o primeiro do estado, não é o segundo do estado. Ele tá lá atrás, tá ali pertinho do Santos ali, dividindo a terceira e a quarta posição. No critério Copa do Brasil, o São Paulo tem uma mísera Copa do Brasil. Ganhou o ano passado. Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem... Campeonato Brasileiro. Eu vou abrir aqui um parêntese aqui para falar sobre Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, ele começou em 1971. O primeiro campeão do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro da Maravilha. 72, 73 foi o campeão, foi o Palmeiras, 74 foi o Vasco, 75, 76 foi o Inter, 77 foi o São Paulo, 78 foi o Guarani, que deu troco no São Paulo, 79 o campeão foi o Inter, o campeão invicto, o único campeão invicto, 1980 o campeão foi o Flamengo, 81 foi o Grêmio, 82, 83 foi o Flamengo, 84 foi o Fluminense, a máquina tricolor de Assis e Washington, 85 foi o Curitiba, 86 foi o São Paulo, os menudos do São Paulo, 87 foi o Flamengo, 88 foi o Bahia, 89 foi o Vasco de Sorato, eu lembro desse jogo. 1990 foi o Corinthians, Tupanzinho, 91 foi o São Paulo, 92 foi o Flamengo, 93, 94 foi o Palmeiras, Parmalat, 95 foi o Botafogo, 96 foi o Grêmio, 97 foi o Vasco da Gama de Edmundo, 98, 99 foi o Corinthians, 2000 foi o Vasco da Gama e São Caetano, vocês lembram dessa final? Teve um roubinho. 2001 foi o Atlético Paranaense, 2002 foi o Santos, 2003 foi o Cruzeiro, 2004 foi o Santos, 2005 foi o Corinthians, 2005 foi o maior roubo da história do futebol brasileiro, 2005 foi o Corinthians, 2006, 2007, 2008 foi o São Paulo, 2009 Flamengo, 2010 Fluminense, 2011 Corinthians, 2012 Fluminense, 2013, 2014 Cruzeiro, 2015 Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Corinthians, 2018 Palmeiras, 2019 Flamengo, brilhante, 2020 Flamengo, 2020 Flamengo, 2021 Atlético Mineiro, 2022 Palmeiras, 2023 Palmeiras, 2024 Botafogo. Eu acho que vai ser. Então, nós aí pegamos os campeonatos brasileiros de 71 para cá, os maiores campeões brasileiros são Flamengo e Palmeiras com 8 títulos, seguidos de Corinthians com 7. O São Paulo, ele tá ali com 6 títulos. Ou seja, o São Paulo não tem Copa do Brasil de forma robusta. Brasileiro, ele tá ali mediano. Ele tem Libertadores, 3, é um dos maiores campeões. Nós temos o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, são tricampeões, o Grêmio é tricampeão. Mas o São Paulo, por que é que o São Paulo é tricampeão da Libertadores? O mérito do São Paulo foi... O São Paulo foi o primeiro clube brasileiro que se ligou que Libertadores era uma competição importante. Foi o primeiro a enfatizar essa competição. Por que eu digo isso? Ninguém me contou não, eu via. Nos anos 80 e 90 era comum o time ter um jogo de Libertadores no domingo, no jogo de Libertadores no meio de semana, e ele poupar para jogar campeonato estadual no final de semana. Isso acontecia demais. Os times, nos anos 70, 80, até essas conquistas do São Paulo de 93, 94, os times eles davam mais ênfase para o seu estadual, entendeu? Eles davam ênfase para o estadual. Então, o São Paulo ele se valeu porque ele conseguiu botar os olhos, então ele foi tricampeão da Libertadores e é realmente tricampeão mundial. E isso é muito importante para a grandeza de um clube. Mas se você pegar os times de São Paulo, nenhum deles vai ter a grandeza que o Flamengo tem nacionalmente. Mesmo os paulistas, eles possuem uma megalomania de dimensionar tudo que é deles. Eles acham que o Corinthians tem 1 trilhão de torcedores, sarará. Falando em torcedor, saiu uma pesquisa recentemente que o Grêmio tem mais torcida do que o Vasco. Para com isso, né? O Grêmio não tem mais torcida do que o Vasco. Eu arrisco a dizer que o Vasco é a terceira maior torcida do Brasil. Por que eu digo isso? Porque toda pesquisa, essas pesquisas de torcida, elas costumam se concentrar nas capitais.
Então, nas grandes cidades, elas dimensionam as torcidas dos times paulistas e diminuem as torcidas que são realmente nacionais, quais sejam Flamengo e Vasco. Então, essas duas torcidas, elas são subestimadas nas pesquisas, elas têm mais. E as torcidas paulistas, com essa megalomania paulista, elas são superestimadas, elas são dimensionadas. Então, os times de São Paulo, ele acha que a gente vive no São Paulocentrismo, onde tudo gira em torno deles. Mas os times de São Paulo, eles são regionais. Eu conheço muito mais vascaíno do que corintiano, do que palmeirense, do que São Paulino. É óbvio que a torcida do Flamengo é disparada a maior do Brasil, disparada. Por que que você acha aí, você São Paulino? Você tá com quanto tempo que você tá comendo aqui na frente da televisão, ou jantando, ou almoçando, e você não vê uma notinha de rodapé sobre seu time nos esportivos? Você não vai ver não, você não vai ver não. Porque o São Paulo é um time que ele não tem impacto, ele não tem, sabe? Você acha que essa mídia paulista, você acha que ela fala do Flamengo porque ela gosta do Flamengo? É não. Ela não fala do Flamengo porque ela gosta, não. Ela fala do Flamengo, porque é o Flamengo que dá audiência. Então, todo dia você tá comendo, eu tô aqui comendo, tá lá o Flamengo. Flamengo, Flamengo. Para você, São Paulino, para você digerir notícias sobre o seu clube, você vai ter que ir nos seus blogs específicos do seu time. Lá você encontra. Mas na grande mídia, na que é vendida para o Brasil, você não vai encontrar. Você vai encontrar um dia ou outro, uma notinha de rodapé, ali 10 minutinhos. Não é aquela coisa do todo dia, entendeu? Então, o São Paulo, eu arrisco a dizer, assim, ó. O São Paulo é o maior time do estado de São Paulo? Olha que eu arrisco a dizer que sim. Eu arrisco a dizer que sim, mas eu não tenho certeza. Por quê? Porque a questão do rebaixamento, ela pesa muito. Ela pesa muito. O Palmeiras tem 8 títulos brasileiros. Eu não estou contando fax não, viu? Nem Mundial 51 é pinga. Eu vou fazer outro dia um capítulo à parte só sobre Taça Brasil e Campeonato Brasileiro. Mais à frente eu vou fazer. Então, o São Paulo, ele nunca foi rebaixado e isso dá a ele uma vantagem. Aí você já teria duas vantagens. Além da vantagem do Mundial, você teria a vantagem de não ser rebaixado. E são clubes que tem ali um patamar de torcida. Ali não está uma disparidade muito grande. Não tem um Flamengo com 45 milhões de torcedores, entendeu? É uma coisa ali. Então, eu acho, se você me perguntar, o São Paulo é o maior time do estado de São Paulo? Eu diria que sim, mas não é uma verdade absoluta. Porque um Palmeiras desse bem aí, se ele conquistar mais 3 campeonatos brasileiros, conquistar um mundial, que eu acho difícil, mas não é improvável, porque é um time que sempre monta bons elencos e pode sim, uma hora ou outra, amealhar seu sonhado título mundial. São Paulo passa o Palmeiras. Corinthians também ida, porque o Corinthians é um clube também que é muito, apesar dessa megalomania paulista, é um clube grande. Então, o fato deles terem sido rebaixados, o Palmeiras 2 vezes e o Corinthians 1 vez, vai ser a segunda vez agora, ele dá essa hegemonia para o São Paulo. Aí vem o Santista. Ah, mas o Santos do Pelé. Pelé parou uma guerra. A cabeça da minha caceta, rapaz. Para com essas besteiras, pelo amor de Deus. Vamos falar coisa com argumentação. O Santos é um clube muito pequenininho. Os clubes do litoral de Paulista. O Santos não tem mais torcida em São Paulo do que o Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. Como é que um clube desse é o maior do Brasil? Pelo amor de Deus. Já no Flamengo, se o Flamengo tivesse, por exemplo, 5 brasileiros e o São Paulo 8, 9, ainda assim o São Paulo não seria maior do que o Flamengo. Porque, como eu falei, há uma disparidade, há um gap o Flamengo tem uma projeção, um impacto cultural. Moro no país, sou Flamengo e tenho uma negra. O Rio de Janeiro, alô, torcida do Flamengo. O Flamengo ele é cantado em prosa e verso, não é pelo Chiquinho das Pombas, não. É Gilberto Gil, é Jorge Ben. O Flamengo tem. O Flamengo, até o fato do Flamengo estar inserido, localizado no Rio de Janeiro, ele pesa para essa pergunta: qual é o maior clube do Brasil? Porque lá fora só se fala samba, caipirinha, Flamengo. É o que os gringos conhecem, gente. Então o Flamengo ele é um time que ele tem um cartel de títulos muito bom. O cartel de títulos do Flamengo é excelente.
Tem Libertadores, tem muito brasileiro, tem muita Copa do Brasil, tá aí na porta de ganhar sua quinta Copa do Brasil, né? Mas se ganhar também é um time que sempre chega. O que o São Paulo fez nesse ano de 2024? O São Paulo é um time blasé. O São Paulo não entra para disputar nada. E ó, tem muito tempo. Ganhou a Copa do Brasil. Ganhou naquele modelo. Ganhou mais por demérito do Flamengo do que por mérito dele. Porque o Flamengo praticamente... Toma, São Paulo, toma. Mas o Flamengo é o time que tem mais participações em semifinais, em finais. Então, juntando os títulos e essa grandeza, essa enormidade, esse colosso que se chama Flamengo, o Flamengo é sim o maior clube do Brasil. Aí vem um doidinho de São Paulo. O Flamengo só tem a torcida terceirizada. Terceirizada é minha caceta. Eles gostam de diminuir o outro. Ah, esses flamenguistas não entendem nada de futebol. Então você vai aí, você comenta aí, você vai nos comentários e vem discutir futebol comigo. Não. Covarde não é aquele que evita um combate. Covarde é aquele que, mesmo sabendo que é mais forte, luta e fere o mais fraco. Eu não vou ser covarde de discutir futebol com você, não, porque seu conhecimento é muito reduzido com esse seu déficit cognitivo. A gente vai discutir, eu vou lhe dar a vantagem, a gente vai discutir sobre o seu time, a história do seu time, craques do seu time. Por falar em craques, como é que o maior time do Brasil, qual o maior maior time do Brasil? Rogério Ceni. Rogério Ceni é um cara que tá sequer no top 100 do futebol mundial. O Flamengo tem um cara como o Zico como seu maior craque. O Zico é com certeza um dos 10 melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Mas eu vou fazer mais pra frente, vou fazer um capítulo só sobre jogadores. Então o Flamengo tem um histórico de craques. O Flamengo tem um cartel de títulos superior ao do São Paulo, porque o único critério para se medir grandeza de clube não é mundial, não. São outras valências, como eu já falei. O Flamengo tem mais projeção, mais torcida. O Flamengo tem mais tudo. Então, você pare com essa mania besta de querer diminuir os outros. Às vezes eu vejo até flamenguista. Gente, eu vejo flamenguista que ele fala assim, ó. O maior clube do Brasil é mesmo São Paulo. Pô, você é um flamenguista muito rabo de foguete, né, meu amigo? Aprenda a argumentar, aprenda a usar sua inteligência, porque o São Paulo não é maior do que o Flamengo, não. O Flamengo é muito, muito, muito maior do que o São Paulo. Não é uma coisa que tá ali, não. O Flamengo tá aqui. E abaixo vem a outra galera. É um negócio muito amplo. Então, se você tiver com dificuldade de argumentar com seus amigos, pega esse videozinho aqui do Já e mande nos seus grupinhos. Fale pra ele aqui a argumentação. Eu desafio qualquer um a vir argumentar comigo. Eu desafio qualquer pessoa a vir argumentar comigo. Então, tá aí, ó. Eu mostrei pra todo mundo que o Flamengo é o maior clube do Brasil, mas, por uma larga margem. Entendeu? Qualquer coisa aí, você mete um like, dê um curtir. Tamo junto. Deixa eu ir ali agora. Valeu!